E se a Austrália não tivesse sido apenas uma colônia penal? E se, em vez de prisioneiros exilados, tivesse recebido cientistas, filósofos e visionários? Imagine um continente isolado, rodeado por oceanos hostis, mas destinado a se tornar a nação mais poderosa do planeta. No silêncio das ondas que batiam contra suas praias intocadas, os britânicos fizeram uma escolha: enviar para lá os indesejados. Mas e se essa decisão tivesse sido outra? E se desde o início a Austrália tivesse nascido não como um castigo, mas como um projeto de perfeição humana? Um lugar planejado para ser o berço de uma nova civilização. Um laboratório vivo onde as melhores mentes moldariam o futuro. Você consegue imaginar o peso dessa virada? Um continente inteiro começando sua história não com correntes, mas com ideias. Essa Austrália alternativa teria começado como um refúgio de elite. Um paraíso onde cada pedra extraída, cada cidade erguida, teria sido pensada para a grandeza. Mas algo assim não aconteceria sem consequências. Pois o que acontece quando um povo nasce acreditando que está destinado à perfeição? No próximo capítulo, mergulharemos no choque entre a realidade histórica e esse sonho alternativo. Mas antes de seguir nessa jornada, se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. No mundo real, a Austrália nasceu sob o peso das correntes. Em 1788, a primeira frota britânica chegou às suas costas, não trazendo visionários, mas prisioneiros condenados. Homens e mulheres quebrados, exilados do império, jogados em uma terra distante como um castigo. A Austrália não foi sonhada como potência, foi usada como lixeira humana. Durante décadas, a nova colônia não passou de um imenso presídio a céu aberto. O solo árido, a distância do resto do mundo, os confrontos sangrentos com os povos aborígenes, tudo parecia selar o destino de um continente condenado à insignificância. Mas a história é feita de escolhas, e cada decisão abre portas para mundos que nunca existiram. E se a Inglaterra tivesse feito outra escolha? E se, ao invés de prisioneiros, tivesse enviado pensadores, arquitetos, médicos, engenheiros? E se esse isolamento, visto como castigo, fosse na verdade uma oportunidade para criar a nação perfeita? Pois, nesse universo alternativo, a Austrália não começa acorrentada. Ela nasce iluminada, desenhada para ser o novo coração do mundo. E é aqui que o jogo muda, pois uma Austrália construída sobre perfeição traria não apenas riquezas, mas também dilemas obscuros. Afinal, o que acontece quando uma nação inteira acredita estar destinada a ser superior a todas as outras? Mas essa é apenas a primeira rachadura no espelho da realidade. Na próxima parte, você verá o que realmente teria acontecido se esse sonho tivesse sido posto em prática e os segredos sombrios que ele esconderia. Na Austrália alternativa, nada começa no caos. As primeiras cidades não são prisões, mas laboratórios de civilização. Portos planejados, ruas geométricas, universidades erguidas antes mesmo das igrejas. Tudo soa como perfeição, mas perfeição cobra um preço. Os colonos enviados não são criminosos, mas escolhidos a dedo. Mentes brilhantes, cientistas, artistas, engenheiros. Uma elite forjada para criar o futuro. Mas um detalhe sombrio surge. Quem define quem é digno de entrar nesse novo Éden? E quem fica de fora? Enquanto o mundo ainda se perde em guerras e revoluções, a Austrália ergue hospitais modernos, códigos de leis racionais, escolas avançadas. Mas há algo frio e inquietante nessa ordem. Um continente inteiro crescendo sobre a ideia de que nasceu para ser melhor que todos os outros. E você já sabe o que acontece quando uma nação acredita na sua própria perfeição. Ela não só inspira, mas também ameaça. No silêncio das cidades recém-criadas, já se ouve um eco incômodo. Será que essa busca pela sociedade ideal é uma utopia ou o início de uma arrogância perigosa? Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir, pois a virada dramática estava prestes a explodir e mudaria para sempre não apenas a Austrália, mas o destino do mundo.
Décadas se passam nessa Austrália alternativa. Cidades brilhantes surgem no deserto. Universidades rivalizam com Oxford e Harvard antes mesmo do século XIX acabar. O mundo observa em silêncio, desconfiado, pois algo estranho acontece. Essa nação não copia ninguém, ela cria seu próprio caminho. Enquanto a Europa sangra em guerras, a Austrália permanece intacta. Enquanto impérios desmoronam, ela cresce. E no coração dessa perfeição, uma revelação se espalha. Os líderes australianos acreditam não estar apenas construindo um país, mas uma civilização superior. Não é mais apenas progresso, é uma ideologia. Eles veem a si mesmos como guardiões de um novo destino humano. E com esse pensamento vem a sombra inevitável. Se eles são o futuro, o resto do mundo é apenas passado. As primeiras alianças quebram. Nações vizinhas começam a temer. O Japão, a China, até mesmo a Inglaterra, todos percebem que a Austrália não é só um parceiro distante. Ela é um rival inevitável. E aqui nasce o dilema. Será que a perfeição é apenas um disfarce para a dominação? Ou será que o mundo, tomado pela inveja, não consegue aceitar que um paraíso realmente possa existir? O choque está prestes a explodir. E o próximo passo mostrará que a Austrália perfeita não poderia permanecer em silêncio para sempre. O século XX nasce diferente. Enquanto as potências tradicionais ainda se curam das feridas da Primeira Guerra, a Austrália ergue-se como um gigante jovem, intacto e cada vez mais audacioso. Suas universidades formam cientistas que revolucionam a medicina. Suas fábricas produzem máquinas e armas com eficiência assustadora. E seus portos, antes isolados, tornam-se centros de comércio que rivalizam com Londres e Nova York. O mundo observa com espanto. Como um continente nascido no silêncio das ondas agora dita o ritmo do progresso? E a resposta é simples. A Austrália nunca foi feita para ser comum. Ela foi moldada para ser perfeita. Mas perfeição atrai medo. E medo gera inimigos. Enquanto os governos europeus tentam contê-la, algo ainda mais perturbador acontece. Povos inteiros começam a migrar para esse novo Éden. Intelectuais, artistas, revolucionários, todos buscam a promessa australiana. E aqui surge o ponto sem retorno. Quando uma nação deixa de ser apenas um país e se torna uma ideia, ela não pode mais ser contida. Pois como você enfrenta uma utopia que promete superar o próprio conceito de humanidade? O choque é inevitável. E em breve a Austrália terá que escolher: continuar como um farol de esperança ou mostrar seus dentes como uma potência disposta a dominar. Mas ninguém estava preparado para a decisão que viria a seguir. O mundo tenta conter a Austrália. Tratados, sanções, diplomacia, nada funciona. Pois enquanto os outros discutem, a nação do Pacífico avança em silêncio, com uma confiança quase divina. É então que chega a decisão que muda tudo. A Austrália não será mais apenas uma ilha isolada. Ela se tornará um império oceânico. Navios de guerra cruzam os mares, não como ameaça declarada, mas como símbolo de vigilância. Bases navais surgem nas ilhas do Pacífico. E pela primeira vez, o mundo entende o recado. A Austrália não está apenas sonhando com perfeição. Ela está exportando perfeição pela força. Mas há algo ainda mais perturbador. Enquanto outros países lutam contra crises econômicas e conflitos internos, a Austrália continua prosperando, quase imune. É como se tivesse encontrado a fórmula para a estabilidade absoluta. E isso gera uma pergunta incômoda. Será que o resto do mundo está condenado à decadência, enquanto a Austrália é o único caminho para o futuro? O dilema se torna insuportável. A perfeição australiana, antes admirada, agora é temida.
e o mundo se divide entre dois caminhos: resistir até o fim ou se render a esse novo modelo de civilização. Mas ninguém podia imaginar o que aconteceria quando a Austrália desse seu próximo movimento. Um gesto que não apenas abalaria a política mundial, mas também a própria noção de humanidade. O século avança e a Austrália já não é mais apenas um império marítimo. Ela se transforma em algo ainda maior, um projeto global de reengenharia humana. Se antes o objetivo era construir cidades perfeitas, agora a ambição é criar o próprio ser humano perfeito. Laboratórios secretos surgem nos desertos vermelhos. Pesquisas genéticas avançam em silêncio, décadas à frente do resto do mundo. Enquanto outros ainda lutam contra doenças, a Austrália anuncia curas milagrosas. Enquanto povos sofrem com fome, suas colheitas são abundantes, controladas por tecnologia nunca vista. Mas por trás dessa luz cresce a sombra. Pois quem define o que é a perfeição humana? E o que acontece com aqueles que não se encaixam nesse molde? Logo, imigrantes que antes chegavam em busca de esperança percebem algo estranho. Os que não se adaptam desaparecem. Os que questionam somem nas areias infinitas. E no silêncio dos desertos australianos, uma verdade perturbadora ecoa. A utopia sempre cobra seu preço. A perfeição deixou de ser uma promessa e se tornou uma tirania. O mundo assiste com horror e fascínio, incapaz de decidir se deve resistir ou se unir ao império do amanhã. E então surge a pergunta mais sombria de todas. E se a Austrália já não puder mais ser parada? E se o futuro da humanidade já tiver sido escrito nas areias desse continente distante? Mas a resposta só virá no último capítulo desta jornada. A Austrália perfeita já não é apenas uma nação. Ela se tornou um espelho cruel diante da humanidade. De um lado, cidades brilhantes, ciência imbatível, prosperidade sem limites. Do outro, silêncio sobre desaparecidos, uniformidade forçada, o preço oculto da ordem absoluta. O mundo olha para a ilha-continente e percebe o dilema. Resistir significa guerra contra um inimigo quase invencível. Render-se significa abdicar da própria identidade. E assim, a perfeição australiana se revela como a mais perigosa das prisões, a prisão da admiração. Porque no fundo, todos desejam o que ela conquistou. Todos invejam sua estabilidade, sua força, sua glória. Mas poucos têm coragem de encarar a verdade. Talvez o verdadeiro inferno não seja o fracasso, mas a perfeição em si. E aqui fica a pergunta que nunca terá resposta definitiva. Será que a Austrália teria salvo o mundo ou condenado toda a humanidade a viver dentro de um sonho sem alma? O julgamento não pertence à história, pertence a você. Se você deseja continuar explorando universos paralelos, onde cada EC revela tanto os brilhos quanto os abismos da humanidade, inscreva-se agora no canal, porque aqui, a cada vídeo, abrimos uma porta para mundos que quase existiram e que ainda podem existir.